Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Glaucia, estou aqui com mais um vídeo do Matemática Fácil. E na aula de hoje nós temos Introdução à Dízima Periódica. Antes de começar, já deixa aqui o seu like, se inscreva no canal e ative o sininho para receber as notificações das próximas aulas. Hoje nós vamos começar a entender o que é uma dízima periódica. Então, como eu já falei, é uma aula de introdução à dízima. A dízima periódica é um número decimal, onde na parte decimal acontece uma repetição de algarismos. Você já deve ter feito alguma divisão e percebeu que essa divisão era infinita, que os números começaram a se repetir na parte decimal, que os restos ficavam iguais e você nunca conseguia terminar essa conta. Esse número é a dízima periódica. Vamos observar os exemplos que eu coloquei aqui. A dízima periódica, então, o número decimal tem a parte inteira e tem a parte decimal. Na parte decimal acontece a repetição de algarismos. Pode ser um algarismo se repetindo, ou dois, ou três, ou quatro. E esse é o período de repetição da dízima. São esses números que se repetem que mostra pra gente que isso é uma dízima periódica. Nesse exemplo aqui, eu tenho na parte decimal um algarismo 5 e os algarismos que se repetem aqui. Só o 8 se repete, o 5 não. Aqui nós conseguimos perceber com esses exemplos que a dízima periódica ela é classificada de duas maneiras diferentes. Nós temos a dízima periódica simples e a dízima periódica composta. A dízima periódica simples é aquela que a gente tem na parte decimal só repetição, só o período. Aqui nesse caso 3, nesse caso 26. Na dízima periódica composta aparece um outro algarismo na parte decimal que não se repete, ou seja, que não é período. Então nesse número nós temos parte inteira, um algarismo que não é periódico e outro algarismo que é periódico, que se repete. Esses números têm também uma semelhança, as reticências. É a reticências que vai representar para a gente a dízima periódica. Por quê? Porque esse número é infinito. Eu poderia colocar aqui várias vezes o algarismo 3, o 8, o 26 e eu não preciso continuar, fazendo tão grande. Se eu já percebi que é uma dízima, eu paro e coloco reticências. Tem uma outra forma de representar a dízima. Eu vou colocar a parte inteira, o período e um tracinho em cima do período. Dessa maneira aqui, eu estou representando que o algarismo 3 se repete. Neste caso, eu tenho o 0, o 5 e o 8. O tracinho só em cima do 8, porque só ele que se repete. E também, quando há dois algarismos, eu coloco o tracinho nos dois. Vamos ver. Usando aqui uma divisão em que eu vou chegar numa dízima periódica. Quantas vezes o 11 cabe no 16? Uma vez só. Uma vez 11, 11. Para chegar no 16, faltam 5. Não dá mais para dividir, eu não tenho algarismos para descer, então eu coloco uma vírgula no quociente e começo a transformar o resto na parte decimal. Então eu tinha 5 unidades. Quando eu coloco a vírgula, eu vou transformar esse 5 em 50 centésimos. E agora eu consigo dividir. Quantas vezes o 11 cabe no 50? 4 vezes. 4 vezes 11, 44. Para chegar no 50, 6. Agora eu transformo para centésimo, que é a próxima casa decimal. Quantas vezes o 11 vai caber no 60? 5 vezes. 5 vezes 11, 55. Para chegar no 60, 5
Notem que eu já tive um resto 5. Será que vai acontecer novamente tudo que já aconteceu aqui nesse meio? Transformo os 50 para milésimos e pergunto, quantas vezes o 11 cabe no 50? 4 vezes. 4 vezes 11, 44. Resto 6. Vejam lá o resto 6 outra vez. Se eu continuasse essa conta aqui, eu iria infinitamente descobrindo que o período é 4, 5, 4, 5. Então, quando eu percebi que esse resto já apareceu e eu sei o que vai acontecer daqui para frente, eu posso parar a conta e colocar as reticências. Nesse outro exemplo, eu tenho uma fração e preciso transformar num número decimal. Muitas vezes, a gente encontra um número decimal exato. Outras vezes, a gente pode até encontrar um número natural, se essa fração for uma fração aparente. Neste caso aqui, a gente vai encontrar uma dízima periódica. E eu não sei a tabuada do 22 com tanta facilidade como eu sei a tabuada do 11. Então, talvez eu precise estimar esse valor, como eu sempre falo para vocês em vídeo de divisão. Então, vamos armar essa divisão. 13 dividido por 22. Quantas vezes o 22 cabe no 13? Nenhuma. Ele não cabe. Então, eu preciso responder no consciente essa minha pergunta. Nenhuma vez. 0 vezes. Agora, eu vou colocar a vírgula e vou entrar nas casas decimais. Então, eu posso transformar esse 13 para 130 décimos. Quantas vezes o 22 vai caber no 130? Olha lá a estimativa que eu falei para vocês. Se você não sabe, é melhor que você arme a conta ao lado e faça uma tentativa para descobrir quantas vezes o 22 vai caber no 130. Então, vamos chutar aqui um valor. 22 vezes 5. 5 vezes 2, 10. Vai 1. 5 vezes 2, 10. Mais 1, 11. 110. Tá longe do 130? Tá, faltam 20 para chegar. Caberia o 22 novamente aqui? Não. Se eu multiplicar por 6, vai dar 132. Então, eu já sei que não pode ser o 6, tem que ser o 5. Então, 5 vezes 22, 110. Para chegar no 130, 20. Não dá para dividir, não tenho algarismos para descer, mas eu estou já na parte decimal, eu continuo essa transformação. Agora, para 200 centésimos. Quantas vezes o 22 vai caber no 200? Vejam só. Eu fiz o de 5 aqui e mentalmente eu fiz o de 6 e sei que é 132. Então, eu tenho que pegar um número mais alto. Vamos tentar o 8? 8 vezes 2, 16. Vai 1. 8 vezes 2, 16. Mais 1, 17. 176. Vamos tentar o 9. 2 vezes 9, 18. Vai 1. 9 vezes 2, 18. Mais 1, 19. Olha lá, o 198 está bem próximo do 200. Então, é ele que eu vou usar. Então, o 22 cabe 9 vezes no 200. 9 vezes 22, 198. Para chegar no 200, restam 2. Quantas vezes o 22 vai caber no 20? Estou transformando aqui em 20 milésimos. Nenhuma vez. Ele não cabe. O 22 não cabe no 20. Então, eu preciso colocar o 0 aqui no quociente. Vamos apagar aqui essa conta para não atrapalhar, porque eu não vou precisar mais dessa estimativa. Quantas vezes, então, não coube? Agora eu posso ir para a próxima casa decimal, transformando aqui em 200. Quantas vezes o 22 vai caber no 200? 9 vezes. 9 vezes 22, 198. Para chegar no 200, restam 2.
Quantas vezes o 22 vai caber no 20? Transformei para 20 esse resto. Não cabe. Eu falo lá no quociente que não cabe. Perceberam que começou aqui uma repetição? Esse resultado, então, é uma dízima periódica composta. Eu tenho um algarismo 5 que não se repete e um período que se repete 90, 90, 90, 90. Eu posso parar essa conta e colocar reticências aqui. Se eu fosse representar esse resultado sem reticências, eu colocaria dessa maneira, porque o período é 90. E aqui, o 45, que é o período. Tem um outro conteúdo de dízima periódica em que a gente descobre a fração geratriz de uma dízima periódica, mas isso é um assunto para uma outra aula. Obrigada por assistir até aqui. Não esquece de deixar o seu like e se inscrever no canal se ainda não é inscrito. Até a próxima aula. Tchau, tchau!